Agora, meus amores, vou falar do folclore. O folclore que é comemorado no dia 22 de agosto, né? Esse ano vai cair no dia de domingo, certo? Depois da manhã. Então, vou fazer a homenagem hoje, certo? Então, hoje estarei falando desta data, né? Que é o folclore. O que é folclore? Folclore é um conjunto de costumes, lendas, mitos, provérbios, manifestações artísticas em geral, preservado por um povo ou um grupo populacional, por meio de uma tradição oral populatório. Certo, meus amores? Isso aí é o folclore. O folclore, vocês já viram alguma festa folclórica? Então, a festa folclórica é uma festa popular, né? Aonde tem muitas brincadeiras, aonde tem trava-línguas, tem as lendas. Tem a lenda, essa lenda aqui. Vocês já ouviram falar nessa lenda, ó? A lenda da mula sem cabeça. Ó, aqui tem essa lenda, a lenda da mula sem cabeça. Certo? Aqui alguns personagens das lendas do folclore. Essa daqui, ó, é a Iara. Isso, a Iara, certo? Saci, ele pula de uma perninha só, tá vendo? Ele só tem uma perna, então o nome dele é Saci. Aqui, ó, quem já ouviu falar nesse personagem? Vocês sabem o nome dele? Ele é o Curupira. Isso, as pernas dele é virada para trás. Vocês já ouviram falar nessa lenda aqui? É o Curupira. Curupira. Vamos rever. Aqui temos a nossa sereia Iara. Ó, a nossa sereia Iara. Aqui temos a mula sem cabeça, certo? Tá dando para ver? A mula sem cabeça. Temos também aqui, ó, o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa. Tá dando para ver direitinho? Aqui temos o Curupira. O Curupira que tem as perninhas viradas ao contrário. As pernas dele e os pés é virado para trás. Curupira. Aqui temos o nosso Saci. O Saci que só tem uma perna. Ele pula de uma perna só. Saci pererê. E esse aqui, turminha, é o boi-bumbá. Isso mesmo, é o boi-bumbá. Ele é muito tradicional nas nossas festas folclóricas, certo? Então, meus amores, vou deixar... Folclore brasileiro. Folclore é o conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país. Podemos dizer também que são os mitos e lendas que passam de geração a geração. O folclore no Brasil é comemorado no dia 22 de agosto. O folclore pode ser percebido na alimentação, na linguagem, no artesanato, nas religiões e na vestimenta de um povo. São exemplos de folclore as festas populares como São João, o Carnaval, Círio de Nazaré e o Bumba Meu Boi. Algumas das comidas que representam o folclore são o quentão, o arroz doce, a feijoada e o bolo de milho. As parlendas também são tipos de folclore. Um exemplo de parlenda é: batatinha quando nasce se esparrama pelo chão
Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Outro exemplo de parlenda é: quem cochicha, o rabo espicha, come pão com lagartixa. O trava-línguas também é um tipo de folclore. O melhor é aquele que consegue falar mais rápido. O doce perguntou para o doce: qual é o doce mais doce? O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Outro exemplo. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. As brincadeiras populares que fazem parte do folclore são a peteca, a amarelinha, o peão, cabra cega, entre outros. Outros tipos de folclore são as canções e cantigas de roda, como Marcha Soldado, Escravo de Jó, A Canoa Virou, Cai Cai Balão. O folclore brasileiro também é representado pelas adivinhas. Vamos ver se você descobre. O que é o que é? Anda com os pés na cabeça. O piolho. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem escamas, mas não é peixe. O abacaxi, muito bem. O que é o que é? Cheira chulé. O nariz, é claro. O que é o que é? Tem pernas, mas não pode andar. A mesa, parabéns! Outros tipos de folclores são os provérbios e ditados populares, como: quem avisa, teu amigo é. A curiosidade matou o gato. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Por causa das suas histórias, os mitos e as lendas fascinam as crianças. Vamos conhecer alguns deles? O Saci é um menino negro e travesso, que pula de um pé só, fuma cachimbo e possui um gorro que lhe dá poderes mágicos. Devido ao seu redemoinho, é muito difícil capturar o Saci, que levanta poeira por onde passa. A Mula Sem Cabeça conta a história de uma mulher que se apaixonou pelo padre. Como maldição, ela foi transformada em uma mula sem cabeça. Ao invés da cabeça, sai fogo pelo seu pescoço. A história conta que a mula sem cabeça sai nas sextas-feiras à noite, correndo pelas ruas próximo às igrejas. A lenda da Iara conta a história de uma índia que foi morta e jogada ao mar após matar seus irmãos que queriam matá-la por ter inveja dela. Após isto, ela foi transformada em sereia. A lenda diz que ela atrai os pescadores com seu canto e quando eles mergulham para tentar encontrá-la, não conseguem mais voltar. A lenda da Caipora conta a história de uma personagem que é encontrada nas florestas em cima de um porco do mato. Para assustar os predadores, ela solta um uivo muito alto. A lenda do Curupira conta a história de um menino de cabelos vermelhos e muito travesso. Ele protege a floresta e os animais dos caçadores. Ele consegue fazer isso confundindo os caçadores com suas pisadas ao contrário. A lenda do boto cor-de-rosa conta a história de um boto que à noite se transforma num homem bonito e atraente e atrai mulheres para o fundo do mar para acasalar. A lenda do negrinho do pastoreiro conta a história de um menino que era muito maltratado pelo seu patrão. Um dia ele foi lançado no formigueiro por ter perdido um cavalo. Mas ao acordar, ele apareceu junto de uma santa e do cavalo perdido. A lenda da Cuca fala da história de uma velha feia e malvada com cara de jacaré. Ela sequestra crianças que desobedecem e que não querem dormir à noite. A lenda do lobisomem conta a história de um homem que em noite de lua cheia se transforma em um lobisomem muito perigoso, mas que ao amanhecer ele volta a ser homem novamente. A lenda do boitatá conta a história de uma serpente coberta por fogo e diz que quem olhar em seus olhos fica cega. A lenda da Vitória Régia conta a história de uma índia chamada Nayá. Ela namorava a lua e vivia sonhando com o dia que a lua viesse buscá-la para morar com ela.
Mas em uma noite, ela olhando o reflexo da lua na água, ela mergulhou para tentar encontrá-la, mas não conseguiu voltar. Como recompensa, a lua lhe transformou na estrela das águas, chamada de Vitória Régia. A lenda do Irapuru conta a história de uma índia que se apaixonou por um índio muito valente, mas o pai da índia não queria um namoro. Então, o cacique, pai da Índia, pediu ao deus Tupã para transformar o índio em um pássaro. E ele foi então transformado no pássaro Irapuru. Hoje ele voa em segurança na floresta amazônica, mas sente muita saudade da sua Índia. Lembrando que o dia do folclore é dia 22 de agosto, que esse ano cai num domingo, mas vamos prestar homenagem hoje, sexta-feira, tá certo, meus amores? E a nossa aula vai ficando por aqui e segunda-feira estarei lá na escola esperando por vocês. Quem for, vamos nos encontrar lá na escola. E quem não for, vai continuar assistindo a nossa videoaula, certo? As nossas videoaulas, tá bom? Mas espero contar com todos vocês lá na nossa escola, tá certo? Na nossa sala de aula, pra gente voltar ativa, né? Pra gente brincar, pra estudar, com muito cuidado, certo? Cada um se cuidando, a gente vai cuidando um do outro, certo? Para poder Deus permitir que a nossa vida, né, nossa rotina faça acontecer aí aos pouquinhos, tá certo? Então, meus amores, bom final de semana, até segunda-feira. Estarei lá aguardando vocês, tá bom? Beijos, fica com Deus.